Olá, meus irmãos de fé. Hoje estamos aqui para a nossa pergunta 66. No vídeo anterior, nós falamos sobre a questão do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, também do fato de ter sido criado homem e mulher, e depois o aspecto que aparece decorrente disso, que é a questão da homossexualidade, né? Como ficam os homossexuais se nós temos perante Deus somente homem e mulher? Então, isso nós respondemos no vídeo anterior, né? Não nós respondemos, mas refletimos sobre a resposta da igreja, né? Essa pergunta de hoje, ela fala sobre o sofrimento humano, sofrimento e a morte. É a última dessa sessão que fala sobre o ser humano de um modo geral. As perguntas que seguem, elas vão falar sobre o ser humano pecador, né? Essa dimensão da fraqueza humana. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? E diz o catecismo que Deus não quer que o ser humano sofra e nem morra. Ele não quer isso. A ideia original de Deus para o ser humano era o paraíso. Que era esse paraíso? Vida eterna e paz entre Deus, o ser humano e o seu ambiente, entre homem e mulher. Era isso que Deus queria, né? Uma perfeita harmonia. Por vezes, sentimos o modo como a vida devia ser, como nós deveríamos ser. Mas, de fato, vivemos em guerra com nós próprios. Há um conflito entre nós conosco mesmo. É aquilo que São Paulo dizia, né? Faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que eu quero fazer. Como que funciona isso? É uma luta que há entre o ser humano com suas contrariedades, com suas fragilidades, com suas debilidades. Nós, de fato, vivemos em guerra interna, né, dentro de nós. Somos determinados pela angústia e por paixões descontroladas. E perdemos a harmonia original com o mundo e, por fim, com Deus. Na Sagrada Escritura, ou seja, na Bíblia, a experiência dessa alienação é expressa na história da queda original. Por quê? O pecado se introduziu furtivamente. Adão e Eva tiveram de abandonar o paraíso, no qual estavam em harmonia consigo e com Deus. A fadiga laboral, ou seja, a fadiga do trabalho, o sofrimento, a mortalidade e a inclinação para o pecado são indícios da perda do paraíso. Aí está. Essa é uma breve introdução para aquilo que vem depois, que é a questão do ser humano pecador, mas, no modo geral, ele está dizendo o quê? Que Deus não quer o sofrimento humano, Deus não quer a morte. Mas muitas vezes, diante da liberdade humana, Deus não tem o que fazer. Você veja, tem pessoas que morrem com um tipo de câncer dolorosíssimo, um tipo de câncer que maltrata a pessoa, que tira a sua dignidade, que destrói, que faz com que a pessoa viva sem a mínima qualidade de vida e seus familiares sofrem, uma série de coisas que acontecem. De onde vem isso? É Deus que faz tudo isso? Ou é a constante contaminação que vive o ser humano? Você vê os produtos químicos que estão por aí. Não só as bombas atômicas,
como aqueles produtos que são colocados nos alimentos e etc. Tudo isso vem de Deus ou da liberdade humana? O projeto inicial de Deus é a perfeita comunhão. Como vemos na Bíblia, na expressão do ser humano criado ali no Gênesis, e depois a sua queda e consequente expulsão do paraíso, o que nós vemos? Reinar aí a vontade de Deus? Não. O que acontece aí é a natural consequência da má utilização da liberdade que o ser humano possui. E assim, nós devemos viver conformados de que há uma queda. Mas eu não tenho culpa do que Adão e Eva fizeram. Pensamento nada adulto, né? Você não tem culpa do que Adão e Eva fez? Tá. Então você está considerando Adão e Eva personagens simplesmente duas pessoas que viveram há não sei quantos milhões de anos atrás, que são responsáveis por um pecado original. O que é esse pecado original? Um pecado que passa de geração em geração, meus caríssimos. Uma situação muito complexa também. Outra briga de foice aí nessa questão. Mas o ser humano, à medida que ele nasce, que ele dá o seu primeiro respiro, ele já respira um ar que é contaminado. Como é que ele vive diferente num ar que já é poluído, num ar que já é contaminado? Então, a culpa dos antigos, ela chega até nós. Os pecados dos antigos repercutem na natureza humana caída. Por isso o pecado original está aí. O batismo nos liberta desse pecado original, dessa culpa primeira, né? Ele purifica essa atmosfera que está aqui contaminada. Mas depois, a humanidade ficou debilitada por causa dessa desobediência de Deus. Qual o maior prejuízo? Nós estávamos unidos a Deus. Agora não estamos mais com Deus. Onde está Deus? Deus está escondido no sacramento. Precisamos fazer um grande esforço para ver a Deus aí neste pedaço de pão. Precisamos fazer um grande esforço para ver Deus nas pequenas coisas, Deus no próximo, Deus no sofredor, Deus no marginalizado, Deus na sua palavra. Ou seja, Deus que estava tão presente antes, agora ele está escondido em vários lugares. Para nós conseguirmos ver, encontrar a esse Deus, muitas vezes quem chega primeiro não é a consciência de que Deus de fato está aí. Muitas vezes quem chega primeiro é o demônio para semear a dúvida e tirá-lo do caminho de encontro com Deus. Essas são as consequências básicas, né? Você chega num ar poluído, já se contamina aí com esta pecaminosidade que está no mundo desde o princípio, por culpa da liberdade, por consequência, né, da má utilização da liberdade, porque a liberdade é algo bom, foi criado por Deus, mas a má utilização dessa liberdade é que faz com que as coisas desandem. E depois, por esta mancha, por esta ferida, mesmo purificada no batismo, mesmo purificada em outras circunstâncias, fica essa debilidade, essa dificuldade de encontrar um Deus que agora não está mais
caminhando conosco no jardim, mas está escondido na sua palavra, escondido no sacramento, sobre o véu dos sacramentos, né? E de forma particular e especial no sacramento da Eucaristia, onde ele está aí, nestas formas do pão e do vinho. Então é preciso aí que neste momento venha a fé suprir aquilo que a razão não consegue acompanhar. Então aí, nessa questão de fé e razão, outra briga de foices, né? O que fazer? Não dá para comprar feito. Tem que fazer. O que fazer? O que fazer é buscar esta união com Deus e buscar a simplicidade das coisas, sabendo que existiram os primeiros pais. Eles aparecem aí na Sagrada Escritura. Aparecem nessa história Adão e Eva. Estes que foram os primeiros desobedeceram a Deus. E aí vem a famosa queda. Bom, mas a pergunta de hoje era sobre a questão se Deus quis que o ser humano sofresse e morresse. A resposta a essa pergunta é não. Isto é consequência do mau uso da liberdade. No próximo vídeo, nós vamos ver então aquilo que de certa forma eu antecipei, né? O que é o pecado humano? O que de fato é este pecado humano? A questão do pecado original, para vermos num sentido próprio, e como entender essa queda de Adão e Eva, né? Aqui eu falei algumas coisas assim soltas, mas depois nós vamos aprofundar um pouco mais essas dimensões, né? Não, se ficou alguma dúvida aí pelo ar, segura a dúvida, talvez no próximo vídeo ela seja respondida, ou talvez não, porque a vida é assim, ela é dinâmica. Pode ser que as coisas estejam muito claras na minha cabeça, pode ser que estejam muito claras para o catecismo, mas pode ser que para você não esteja. Então, por isso que é importante que você interfira, coloque perguntas aí nos comentários, ou se manifeste de alguma forma. Muito bem, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço a você.